Vamos conversar agora com a médica intensivista do Hospital de Base, a doutora Suzana Margarete Agege Lobo, ela que é também presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Intensivista é o médico especialista em UTI. E a doutora Suzana está aqui no Skype comigo. Doutora, tudo bem? Me ouve? Boa tarde, escuto, tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, doutora. A gente não está vendo a senhora. Será que a câmera está acionada aí? E agora? Ah, agora sim, perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado por nos atender. Doutora Suzana Lobo, vou chamar a senhora Suzana Lobo, pode ser? Sim, por favor. Doutora, para começar, eu queria que a senhora explicasse o que é o médico intensivista e qual a importância dele nesse momento em que a gente vê tantos falar de UTI, ventilador, etc. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse segmento da medicina. O médico intensivista é o médico especialista em medicina intensiva. Essa especialidade, ela leva em torno de 4 anos de residência para ser terminada. O médico intensivista, ele é o médico que atende os doentes na UTI, né, que são os doentes de maior gravidade. Ou seja, o médico intensivista ele vai atender o paciente nos momentos mais difíceis da sua vida, né, que é aqueles momentos em que ele corre risco de vida, em que ele necessita de monitorização, em que ele enfrenta doenças graves, né, ou cirurgias de grande porte. Ou seja, são as doenças de alta complexidade que necessitam monitorização ou tratamento intensivo. Legal. Doutora, a Covid aí, a doença causada por esse novo coronavírus, por que que em algumas pessoas realmente não passa de uma gripezinha, em alguns ela é até assintomática e em outros esse vírus leva a pessoa às UTIs e em muitos casos à morte, como a gente tem visto? Qual que é essa diferença entre organismos que para uns não passa aí de uma gripe mesmo e outros pessoa fica em UTI por semanas e acaba até morrendo? Alexandre, por que que algumas pessoas, mesmo jovens, desenvolvem a doença e outras não? Muitas coisas a gente ainda desconhece nessa doença, tá? Mas sem dúvida nenhuma, algumas características que vão fazer com que os pacientes sejam de maior risco de desenvolver uma doença muito grave, precisar de uma UTI ou até morrer, né? E em comparação a outros que desenvolvem formas mais leves. A gente sabe que 80% das pessoas que desenvolvem sintomas, ela vai ter uma síndrome gripal leve, vai ser tranquila. 20% vão ser casos mais graves que precisam de hospitalização. E desses 5% vão evoluir com falência respiratória, vão precisar de ventilação mecânica, possivelmente de diálise e muito tratamento e suporte dentro de uma terapia intensiva. O que a gente sabe que caracteriza esses doentes, em geral, eles são doentes, 60% desses pacientes têm mais que 65 anos de idade, ou seja, a idade é um fator importante. Contudo, se 60% tem mais de 65 anos, 40% tem menos. E a gente tem visto muitos jovens nas unidades de terapia intensiva. Outra coisa importante, doenças associadas, comorbidades. Então, pacientes que têm doença cardiovascular, pacientes com hipertensão, pacientes com diabetes, mas principalmente doença cardiovascular ou doenças pulmonares, até por ter uma reserva orgânica menor, né, eles vão ter menos chance de ter uma doença benigna, podendo complicar, podendo evoluir para uma necessidade de suporte ventilatório e ficar mais tempo na UTI ou até morrer. Tá? Doutora Suzana, questão de pulmão, né? A Covid parece que ataca bastante o pulmão. Ouvi casos aí, alguns médicos falando que já pegou pulmão cheio de água. Eu queria saber por que que esse vírus ataca o pulmão e completar a questão de fumante, se o fumante entraria
na categoria de risco, ainda mais considerando, eu não sei se isso foi concluído ou não, mas uma pesquisa na França, me parece que a nicotina teria algum efeito de repelir, ou não sei se essa é a palavra, ou de proteger o pulmão do vírus. Isso tem algum fundamento? Olha, em relação às doenças pulmonares, pacientes com DPOC, ou seja, doença pulmonar crônica e os fumantes, eles podem sim ter evolução mais grave. Assim como os pacientes com câncer de pulmão que estão em tratamento, eles são imunossuprimidos, recebem quimioterapia, esses pacientes devem ficar longe até de grupos de possíveis locais que tenham pessoas infectadas. Em relação ao tabagismo, é bem claro que os fumantes são sim mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus. E tem relação não só com o ato de fumar, como a duração, há quanto tempo a pessoa fuma e se ela parou ou não. Então, na verdade, os estudos sugerem, as análises dos milhares de pacientes que já sofreram a doença, que a chance de estar num grupo mais grave, ela praticamente dobra em quem fuma, tá? Então, é importante quem, por exemplo, obviamente a doença vai ser menos grave em quem não fuma. Em relação ao que você falou, a gravidade da doença no pulmão, sem dúvida é uma doença que acomete o pulmão de uma forma bastante importante, podendo ter geralmente múltiplas áreas pulmonares e chegando a acometer até 70%, 80%, até 90% das áreas pulmonares. Esses pacientes, eles precisam de um suporte ventilatório prolongado e chegam a ficar em torno de 10 dias em suporte ventilatório. Precisam de um suporte ventilatório extremamente delicado, extremamente complexo, com especialistas, e tem uma grande chance também de sofrer infecções secundárias por bactérias. Pela grande destruição que o vírus causa no pulmão, é muito comum que depois esses pacientes desenvolvam infecções oportunistas ainda dentro do hospital. Legal, gente. Estou conversando com a doutora Suzana Lobo, ela é médica intensivista e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Doutora Suzana, por conta aí dessa doença, a gente tem ouvido falar muito do ventilador, a ventilação mecânica. E muita gente pensa que é aquele oxigênio que só põe no nariz, na boca aqui. Não é isso, né? Eu queria que a senhora explicasse as peculiaridades dessa ventilação mecânica. Não, daqueles pacientes que entram no hospital, tá? Os 15%, daqueles 20% do total de pacientes que ficam doentes, dos 20% que ficam no hospital, 15% podem ficar numa enfermaria, aí eles vão receber somente oxigênio. Eles vão estar em ventilação espontânea, respirando espontaneamente, mas podem receber um catéter no nariz, que vai dar um fluxo de oxigênio, ou uma máscara de oxigênio, ou até mesmo um aparelho que vai empurrar, mas o paciente ainda não está entubado. Ele pode empurrar o fluxo de oxigênio, o que a gente chama de ventilação não invasiva. Agora, 5% deles vão precisar ser entubados por grande desconforto respiratório, fome de ar e necessidade de oxigênio em altas concentrações. Então, nesses casos, eles são entubados e colocados num aparelho que vai controlar o nível de oxigênio e o nível de ar que precisa entrar e sair dos pulmões, de forma que o próprio volume que o paciente recebe não cause mais lesões. O que a gente chama de ventilações protetoras, que são extremamente importantes nesse paciente, uma vez que o vírus já causa bastante estrago. E essa ventilação mecânica não é algo simples, né? A pessoa fica desacordada. Como que é essa rotina de quem está nessa ventilação mecânica? O paciente ele é sedado, primeiro ele recebe uma analgesia forte e uma sedação forte. Ele não pode interagir e brigar com o ventilador, ele tem que estar muito confortável.
o ventilador, enquanto ele estiver necessitando de ventilação mecânica e o pulmão não é capaz de fazer a troca adequada de oxigênio e gás carbono, esse ventilador deve ficar ligado e fazer o papel do pulmão até que o paciente melhore, quando então o sedativo é desligado e progressivamente esse paciente vai retomando a própria direção da sua respiração normal. Geralmente, esses pacientes também têm um desmame bastante difícil. É um paciente bem mais difícil pela gravidade da lesão pulmonar do que outros pacientes com lesões por pneumonias de outros vírus e bactérias em relação ao que nós tratávamos, ao que nós estávamos acostumados. Ontem eu estava assistindo uma entrevista, eu não me lembro o nome do médico, ele era do hospital, ele é do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele falou da peculiaridade e da formação dos médicos para lidar com os respiradores, os ventiladores. Ele até citou, olha, quem tiver sob os cuidados de um médico intensivista, especialista em ventilação, vai ter muito mais chance do que um médico ali que, por falta de um profissional adequado, foi improvisado na ventilação. É realmente um equipamento que precisa ter um treinamento, uma formação específica para manusear e operar esse equipamento, doutora? Sem dúvida nenhuma, Alexandre. A gente sabe que a formação em ventilação mecânica ela é longa e leva muitos meses. O que acontece numa pandemia como essa? As UTIs do Brasil inteiro, elas têm que dobrar de tamanho, até triplicar de tamanho. Então, muitas vezes, o que acontece é que médicos não especialistas e que nem têm, muitas vezes, familiaridade com esses ventiladores mais complexos, eles são contratados e vão cuidar desses pacientes, né? Então, idealmente, o que se faz? Que haja sempre qualquer equipe que vai cuidar desses doentes graves, nesses planos de contingenciamento em que vai se aumentando o número de leitos de UTI. Muitos outros médicos, claro, podem estar treinados, alguns já têm familiaridade com a ventilação mecânica, mas outros são treinados ali na hora da contratação. E é necessário, a gente está vendo no Rio de Janeiro o estado de colapso que entrou, né? Então, muitas vezes o intensivista liderando uma equipe maior de muitos outros médicos, os fisioterapeutas também têm um bom treinamento em suporte ventilatório e eles trabalham junto com os médicos. Eles são muito importantes também na beira do leito para a segurança da ventilação mecânica. A equipe de fisioterapia é de extrema importância, assim como a equipe de enfermagem. A equipe é multiprofissional, é multidisciplinar e os resultados bons da equipe dependem muito de uma equipe organizada, trabalhando em cima dos protocolos e discutindo caso a caso. Legal. Doutora Suzana Lobo, médica intensivista do Hospital de Base. Qual que é a situação da UTI do Hospital de Base hoje? Quantos ventiladores Rio Preto, o Hospital de Base, né, vamos dizer que é o hospital da senhora, tem? E se a senhora acha que a gente pode chegar num nível de colapso no sistema, como a gente tem visto em outras, Rio de Janeiro, como a senhora citou, próprio São Paulo, aí, com quase 90% das UTIs ocupadas? Alexandre, nós trabalhamos com um plano de contingenciamento em que a gente começou com 17 leitos. Hoje nós já temos 40 leitos abertos, tá? E a cada 2, 3 semanas, se entrar numa situação muito crítica, nós temos possibilidade de estar abrindo mais 20 leitos para atender a região de Rio Preto, né? Chegando até cerca de 140 leitos. 70% desses leitos têm um ventilador, os outros têm outros tipos de suporte ventilatório que podem atender os pacientes que já saíram do ventilador ou estão em desmame, tá? Então, a nossa capacidade de expansão, ela é grande por enquanto. Então, não dá para saber. Nós esperamos que dentro da nossa curva desse isolamento social, se as pessoas respeitarem o isolamento social, usarem máscara e tudo for feito de uma maneira organizada
né, baseado em ciência, eu tenho certeza que Rio Preto tem uma grande chance de ter melhores resultados do que o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente viu tudo muito de última hora. A gente está trabalhando aqui praticamente desde janeiro na organização de várias equipes, né, de vários leitos extras. Então, foi um trabalho que começou sempre, como eu sempre digo, vamos pensar vamos torcer para o melhor cenário, mas vamos nos preparar para o pior cenário possível. E eu acho que a gente se preparou em grande parte, embora temos problemas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu falei que para manter um paciente em ventilação mecânica, nós precisamos de sedativos fortes. No Rio de Janeiro, os sedativos acabaram. E como é que está a ventilação mecânica desses pacientes, né? Nós já estamos com problemas no mundo inteiro, no Brasil, de falta de medicamentos. Está faltando medicamento para subir a pressão. Nós temos um bom estoque porque a gente se antecipou, mas se o número de pacientes for muito maior do que nós esperamos, nós também teremos problemas. Qual que é isso passou, acho que a gente não comentou, o prazo que uma pessoa dessa que está na UTI, em ventilação mecânica, qual o prazo médio que os pacientes têm ficado, né, nessa situação? Em torno de 10 dias de ventilação mecânica. A média do Brasil é praticamente a média do mundo. Tá? 10 dias. A senhora acha que, com base nos números atuais, os dados que nós temos, 560 e poucos, só Rio Preto, né, da situação do HB, o maior hospital do interior aí da região, a gente, a partir de 1º de junho, tem condição de uma flexibilização do isolamento social? Eu acredito que sim, a gente sabe que isso depende do número de casos, se está crescendo o número de casos, mas a gente também depende do número de leitos de UTI que estão disponíveis para a população, né? Eu não sei exatamente, lembrando só que os leitos de terapia intensiva do hospital de base tem que servir toda uma região de 2 milhões de habitantes, né? Então, a gente tem que contar aí com esses, pelo menos, 50% de leitos vagos para pensar em começar a abrir. E é claro que a hora que chegar em níveis críticos, que isso é muito bem realizado aí pelo grupo que está organizando, isso pode se voltar atrás. Eu acho que os países mostraram isso, que muitas vezes a gente tem que agir, as medidas têm que ser feitas com segurança e baseada em dados, né? Quanto mais testar, quanto mais isolar, se a gente tiver leitos de UTI para atender a população e não deixar a população ficar sem leito, aí com todos esses dados na mão, é possível que isso ocorra muito mais rápido do que a gente espera. Tá certo, gente. Doutora Suzana Lobo, médica intensivista do Hospital de Base. Doutora, para a gente finalizar, queria a opinião da senhora como intensivista e cuidando de pacientes graves em UTI, o uso da tal da cloroquina, hidroxicloroquina. A gente sabe que lá atrás alguns médicos lançaram mão aí até como uma última esperança de pacientes graves usar esse medicamento. Depois veio toda a polêmica, usa, não usa. Qual a opinião da senhora? A senhora já usou esse medicamento em pacientes graves? Usaria como uma última tentativa? E também essa decisão do presidente de adotar um novo protocolo aí para uso em pacientes leves e até como medida profilática. Não, Alexandre, eu não usaria, não recomendaria. Eu acho que hoje, quando começou-se a usar a hidroxicloroquina, foi baseado em 2 pequenos estudos, um estudo francês, um estudo chinês, que mostravam resultados. E até do que se pensava ser uma droga segura na época, e foi bastante utilizada. Mas o que aconteceu é que essa segurança foi rapidamente contestada e um dos melhores trabalhos foi, inclusive, um trabalho brasileiro que acendeu uma luz vermelha, mostrando que
existiam eventos adversos cardiovasculares graves. Depois desse estudo, vieram vários outros, e agora nós temos estudos muito grandes, que são estudos observacionais, embora observacionais, estudos grandes e bem feitos do ponto de vista estatístico, com modelagens de scores de propensão que comparam grupos muito parecidos, e esses estudos sugerem que não só não diminui, como pode aumentar a mortalidade e aumenta, sim, o risco de arritmias cardíacas. E mesmo em pacientes menos graves, nós temos dados que sugerem o não uso. A própria OMS já interrompeu o estudo Solidariedade, que era um estudo importante, que envolvia vários países, né, e não recomenda. O próprio FDA acendeu uma luz de alerta. Eu acho que não há mais espaço para isso. O que vai salvar vidas não existe uma bala mágica, não existe um remédio mágico. O que existe realmente é um suporte cuidadoso, intensivo, com as melhores tratamentos que a gente pode dar hoje numa boa unidade de terapia intensiva ou numa boa enfermaria. Sem dúvida é isso que vai salvar mais vidas. Tá certo. Doutora Suzana Lobo, muito obrigado pelas suas informações, sua entrevista, seus esclarecimentos. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado, a doutora Suzana Margarete Agege Lobo. Ela é médica intensivista do Hospital de Base e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos telefones aí, tem o nosso WhatsApp, é o 99163-7905 e o nosso telefone aqui da Câmara Municipal, 3214-7766. Daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, tem a 15ª sessão ordinária de 2020 e nós temos as informações aí com a jornalista Thaís Machado.